Você que me segue faz tempo aqui no canal sabe que nosso tema principal é economia. Mas o que nós vimos ontem dentro do nosso setor político não dá para passar batido. Então, ontem duas declarações, dois depoimentos fizeram do nosso país um país mais uma vez entregue ao caos. De um lado, Sérgio Moro, até então ministro da Justiça, declarando algumas coisas que nenhum de nós brasileiros gostamos. Do outro, alguém que quis se defender, mas acabou se enrolando um pouco mais. Quem não assistiu, presta bem atenção no que a gente vai comentar aqui agora. Sérgio Moro, alguém que de alguma forma tem representado boa parte dos brasileiros, com todo o seu ímpeto de justiça, com todo o trabalho que tem feito aí com a Lava Jato e outras questões que envolvem o mais íntimo do cidadão brasileiro, aquela sensação de que a nossa justiça ainda não estava trabalhando em nosso favor, que a nossa justiça não existia e de alguma forma essa esperança foi aflorada aí, principalmente no finalzinho dos anos 2018, com as eleições, com a possibilidade deste homem, que até então era juiz, passasse a ser ministro da Justiça. E isso que vai acontecendo dentro do cidadão brasileiro é muito bom, porque acende uma chama de esperança. Mas ontem, o que nós vimos naquela declaração dele, se despedindo, pedindo a exoneração do seu cargo, em função de uma falta de coerência daquele que nós achávamos que era um dos mais coerentes entre os políticos que nós tínhamos para votar em 2018. De manhã, 11 horas, Sérgio Moro dá essa declaração de que não podia mais continuar no cargo, uma vez que o presidente acabava de exonerar o superintendente aí da Polícia Federal, o cargo mais alto da Polícia Federal, porque ele julgava que aquela função estava sendo executada por alguém cansado. Foi assim que ele disse na coletiva que ele deu um pouco mais tarde. Mas ao chamar o juiz Moro de mentiroso, ao dizer que tudo aquilo que ele havia acusado não tinha fundamento, pouco tempo depois a imprensa já havia soltado mensagens que os dois trocaram entre si. E nas mensagens o que nós vimos? O juiz Moro sendo interrogado pelo senhor presidente sobre a possibilidade de troca dessa função, troca desse cargo, porque algumas investigações muito contundentes, principalmente investigações que envolviam deputados, estavam incomodando. Juiz que até então tem demonstrado, através das suas entrevistas e declarações, que é alguém preocupado com a justiça, preocupado com a verdade, não titubeou. Manteve-se firme e preferiu abandonar o cargo. Outra declaração também que me chamou a atenção e eu achei um pouco estranho foi o fato do Bolsonaro dizer que, já que o Sérgio Moro havia soltado no ventilador essa bomba, em que o Bolsonaro estava preocupado com algumas investigações da Polícia Federal, ele também tinha uma bomba para soltar. E a bomba era que o juiz Sérgio Moro, que até então era ministro da Justiça, estava negociando com o presidente a possibilidade de uma cadeira no Supremo. É muito estranho, né? Será que se o Sérgio Moro quisesse mesmo essa cadeira, ele não se submeteria a essa negociação, aceitando aí a troca do superintendente da Polícia Federal para mais tarde, quem sabe no final do ano, ser indicado pelo Bolsonaro a essa cadeira que o presidente tem direito de indicar? No mínimo estranho, não é verdade? Situações como essas nos deixam estarrecidos. Boa parte dos brasileiros confiou neste homem, acreditou na capacidade que ele tinha de ser coerente e desta forma, com a divulgação dessas mensagens, a gente percebe que mais uma vez fomos traídos. O que mais me chama a atenção é do depoimento que ele prestou, tentando rebater, tentando responder às acusações, principalmente a acusação de que ele não tinha justificativa para trocar essa pessoa que ocupava aí o cargo mais alto da Polícia Federal. Ele se enrolou todo, um discurso muito parecido com discursos de governos anteriores, mais recentemente o do Centrão lá com o senhor Temer, o da Dilma, que sempre era um discurso que não sabia utilizar sujeito e predicado. Então esse discurso, muitas vezes utilizado pela esquerda em governos anteriores, principalmente quando a casa estava caindo, que privilegiava deputados que nós sabemos que não são confiáveis, a gente viu ali o senhor Bolsonaro todo enrolado com esse tipo de discurso. Um discurso sem coerência, sem nexo. Ora falava da piscina que ele havia
mandado desligar o aquecedor. A gente já sabe que essa piscina é aquecida com painéis solares já faz anos. Depois ele falava do filho que tinha namorado ou não com a filha de um policial. Depois ele falava da preocupação que ele tinha com o caso dele, com a facada que ele havia levado. Nenhum desses assuntos estava diretamente relacionado à acusação que Sérgio Moro havia feito um pouco mais cedo. Que discurso medíocre, que discurso que não convence, que não explica o porquê da sua eleição. O porquê que boa parte dos brasileiros o colocou ali no cargo. Será que fomos mais uma vez ludibriados? Outra coisa que me chama a atenção é a forma como essas coisas estão acontecendo. Vocês perceberam que boa parte das pessoas que estão apoiando este homem são do Centrão? Eu não quero ficar falando o nome de ninguém aqui, mas quem defendeu o Bolsonaro, todos eles estão ali ligados ao Centrão. Pessoas que na campanha política desceram a lenha nele, falaram mal dele o tempo todo, porém agora, com um possível conchavo político, estão defendendo. Só de se receber defesa desse grupo medíocre, que muitos deles até condenados já foram, alguns já cumpriram pena em regime fechado, por exemplo. Só de receber apoio deste grupo já é possível concluir que nós estamos, como dizia minha avó, nós estamos no mato sem cachorro. Eu não sei se você percebeu também, assim que ele termina o seu depoimento, poucos aplausos ali por parte de alguns ministros. Eu prestei bem atenção nisso. Será que teremos ministros sérios, compromissados com a verdade, apoiando ainda Bolsonaro? Ou a gente já pode afirmar que este é, de forma definitiva, o fim do governo Bolsonaro? Há quem diga, por exemplo, sempre tem a classe, dos extremistas, tem sempre o grupo dos mais exaltados, que o Moro pode ser salvação da vez. É claro que eu preciso parabenizar, a gente precisa agradecer o trabalho benéfico, trabalho bem feito que ele tem feito e prestado à nossa sociedade. Mas acreditar num salvador da pátria está cada vez mais difícil. Numa nação, como diz a minha avó repetindo, nós estamos no mato sem cachorro. Agora, ela também dizia, que quem não tem cão, caça com gato. Quem será o nosso próximo gato? A que gato nós poderíamos nos recorrer para tentar sair dessa lama que nos afunda cada vez mais? Forte abraço e até o próximo vídeo.